Essa unidade de dimensionamento inicial é verificar se essa instalação é monofásica, bifásica ou trifásica. No caso da nossa é bifásica. E nós iremos avaliar a real necessidade desse cliente em relação ao sistema que ele precisa, né? Que ele tem necessidade ali. Então, qual que é essa necessidade? É reduzir a conta de energia? É zerar a conta de energia? Ou é produzir mais do que ele está consumindo? Então, você tem que entender, ele vai te dar as pistas. Nesse primeiro contato, é importante que você entenda exatamente qual que é essa necessidade. Você vai encontrar potenciais clientes que vão simplesmente querer reduzir 20% do consumo deles, 50% do consumo. Ele não vai ter efetivamente como pagar por um sistema completo, então ele vai querer reduzir parte dessa conta de energia. Esses casos são raros, mas eles existem. E fica uma dica aqui, se você avaliar que não vale a pena montar esse sistema para ele, o sistema é muito pequeno, ele está consumindo muito pouco, você pode dar uma consultoria para ele e dizer como melhorar o consumo dessa energia. Então, por exemplo, lâmpadas LED ou qualquer dica que você possa dar para ele. Por exemplo, a troca de equipamentos antigos, da TV, o que ele puder para melhorar esse consumo de energia. Normalmente, esse tipo de consultoria a gente já dá para o cliente e até uma forma de você se diferenciar no mercado, porque são poucas empresas que têm essa atitude. O segundo cenário, ele simplesmente quer zerar a conta de energia, ele não quer ter gasto mais com a conta de energia dele. E, como eu já disse anteriormente, alguns integradores pelo Brasil, eles fazem o marketing construído em cima dessa promessa de zerar a conta de energia ou de simplesmente eliminar 100% dela, o que nós já sabemos que não é possível num sistema on-grid, somente se ele fosse off-grid, e aí a gente teria um custo 3, 4, 5 vezes maior, que não é o foco aqui do nosso curso. Portanto, você vai dizer a esse cliente que é possível sim reduzir em algo entre 70% e 98% dessa conta. Tá? 98% num projeto grande e 70% num projeto bem pequenininho. Então essa é a margem que você vai ter, mas nunca eliminar 100% da conta de energia, porque a gente já sabe que existem outros custos aí para ter acesso a essa rede de distribuição. O terceiro cenário, ele quer produzir mais do que ele consome, ou seja, ele já está pensando no médio, longo prazo. Como nós sabemos, o custo de um sistema fotovoltaico ele é um pouco elevado, a princípio, mas que se paga rapidamente em comparação ao uso dessa energia que vem da distribuidora. Então, como ele está realizando esse investimento, pode ser que ele queira fazer esse investimento direito. Então, ele quer já estar pensando nas próximas 2 décadas e enfim, só para contextualizar para vocês que existem cenários diferentes. Então, depois que você entender essa necessidade do cliente, pode ser também que ele queira dividir para 2 imóveis, 3 imóveis, para casas de aluguel, para indústrias. Vão surgir propostas de condomínios solares, por exemplo, e você vai ter que ter noção, ciência e estudar essas variantes lendo as instruções normativas da ANEEL. Então, se você quer entrar de fato nesse mercado, um dos pontos que você não pode deixar de lado é a leitura desses documentos, tá? Mas isso a gente também vai ver um pouco mais à frente. E uma terceira situação aqui seria se ele pretendesse aumentar esse consumo, ou ele está expandindo o negócio dele, você está expandindo a sua casa, você vai ter um filho, ou podem ser N situações em que esse consumo de energia ele vai tender a aumentar. É importante que antes de fazer essa estimativa para o cliente, você verifique exatamente quais equipamentos o seu fornecedor tem. Você tem acesso a que tipo de módulo para iniciar o dimensionamento de forma correta. Imagina que você inicia esse dimensionamento com módulos genéricos ou sem saber exatamente que equipamento você vai usar, esse não é o melhor caminho. Então vamos entender a necessidade do nosso cliente aqui específico. Então ele disse para a gente, ele entrou em contato, mandou essas 2 contas e pediu para a gente projetar um sistema que suprisse o consumo energético dessas 2 residências. Então após alguns estudos que nós vamos te mostrar a partir de agora, nós chegamos à conclusão que a unidade geradora irá receber 30% da energia produzida
enquanto a de Nova Lima 70%. Pode parecer curioso porque, no caso dessa unidade de Tiradentes, ela consome mais do que a unidade de Nova Lima. Só que o que vai acontecer é que essa unidade de Nova Lima está expandindo em construção. Então esse gasto ele vai aumentar. Então o cliente já está prevendo isso e foi isso que ele passou para a gente. Então normalmente nessas tarifas, como você pode avaliar nessas duas contas que estão no PDF, você vai encontrar um histórico completo. No nosso caso, o histórico é recente, nós não temos o histórico completo. Qual que é uma sugestão para descobrir essa média mensal? É pedir para o cliente as contas anteriores de outros imóveis, identificar qual que é o comportamento de consumo dele e tentar entender o que mudou nesses últimos meses. Se existem mais pessoas morando nesse imóvel, enfim. E existe um segundo método que ele está no PDF. Primeiro nós fazemos uma média do que a gente já tem na mão, tá? Do consumo. No caso de uma das contas, você vai ver que dá para fazer uma média de 5 meses e depois a gente usa essa média nos meses restantes. No final, nós somamos todos os meses e o resultado é a média anual. Existe ainda uma terceira possibilidade e eu vou anexar essa planilha mais à frente, que é a planilha de cargas. Isso é um pouco mais complexo, tá? Mas o resultado pode ser mais correto. E você utilizando essa planilha, você vai ter um resultado mais próximo da realidade desse cliente. Então essa planilha ela está anexada às nossas unidades de dimensionamento e lá você vai conseguir alimentar com as cargas do cliente. E o processo é um pouco complexo, porque no caso do cliente você vai ter que colocar lâmpada por lâmpada dessa residência, quantas horas cada lâmpada fica acesa. Então, ao utilizar uma média dos 12 meses que já vem expresso na conta de energia, você vai conseguir isso de maneira muito mais rápida e muito mais prática e o resultado é muito aproximado. Você não tem uma variação entre usar a planilha ou não, mas estamos anexando ela de qualquer forma. Quando nós somamos essas duas médias, como você vai ver lá no PDF, o resultado é de 227 kWh por mês. E aí é que entra a compensação do custo de disponibilidade. Nós temos nessa fórmula aí, EC, energia de compensação, é igual a consumo de energia menos o custo de disponibilidade, ou seja, 227 kWh mês menos o custo bifásico das duas residências, que no caso, 50 de cada uma dá 100 kWh, nós temos 127 kWh mês. Tá? Então, o nosso sistema, a princípio, vai ser dimensionado para 127 kWh mês, tá? Nessa etapa. Só que esse cliente, como eu disse, ele quer aumentar essa produção, ele já está pensando no longo prazo. E o cliente nos explicou que ele vai ampliar esses imóveis, então ele precisa de mais energia no futuro. Então, em contato com esse cliente, nós estabelecemos o valor de 200 kWh. Então, muito mais do que essa necessidade atual de 127. Mas, como nós vimos nas últimas unidades, nós teremos os fatores de perda. E aí, você tem uma média entre 15% e 30% de perdas. Então, para a gente não surpreender esse cliente de forma negativa e no momento do dimensionamento final dizer que a gente vai ter que aumentar esse sistema, o que a gente faz é já cortar uma média de eficiência aí por perdas. Em contato com esse cliente, nós estabelecemos então 320 kWh mês. Com as perdas que vão de 15% a 30%, a gente vai chegar no valor estimado de 200, 250. Tá? Como essa é uma estimativa, isso é o que a gente pode fazer já para não surpreender esse cliente de maneira negativa mais à frente nesse dimensionamento. Quando ele realmente estiver prestes a fechar o negócio, a gente tiver feito a vistoria técnica. Com o valor de 320 kWh mês, nós vamos iniciar o dimensionamento, usando o seguinte cálculo. Energia de compensação média diária, ECD, é igual a energia de compensação, que é kWh mês, dividido pelos 30 dias no mês. Isso dá mais ou menos 10,66 kWh dia. Então, nós já temos a média de compensação diária. Você irá seguir essas etapas para o dimensionamento e nós vamos chegar na potência pico desse sistema. A potência pico do sistema FV
é dado em quilowatt-pico. E ela é igual à energia de compensação média diária, em quilowatt-hora, dividido por hora sol pico, HSP, que a gente pegou na base do SUERA ou qualquer outra base de dados que você queira utilizar. E esse resultado, 10,66 kWh dia, dividido pelo HSP de Tiradentes, que é de 5,12, é mais ou menos igual a 2,07 kW-pico. Então esse sistema ele vai ter uma potência nominal de 2,07 kW-pico. E aí entra a terceira fase desse dimensionamento inicial, que é passar para o cliente o número de módulos, como a gente já viu anteriormente. Então, número de módulos igual potência pico, que é igual a 2,07 kW-pico, vezes 1.000, ou seja, 1.000 watts, dividido por 260 watt-pico, que é a potência nominal do módulo que a gente vai utilizar, é de mais ou menos 7,96, ou seja, 8 módulos. Então, nós já podemos passar para o cliente que ele terá um sistema com 8 módulos fotovoltaicos. E nisso a gente já pode avaliar o telhado dele, inclusive avaliando o peso desses módulos sobre o telhado dele. E normalmente o telhado de uma residência consegue aguentar esses módulos com muita facilidade, porque eles são realmente leves, principalmente quando você espalha o arranjo fotovoltaico nessa estrutura. Se o telhado for de antes da década de 70, e aí realmente você vai ter que fazer uma avaliação mais profunda, de repente com um engenheiro civil ou alguma coisa assim, com o laudo técnico dele. Nas estruturas de telhados mais recentes, normalmente esse telhado suporta esses módulos, mas é sempre bom que você faça uma avaliação. Se for possível e você tiver um engenheiro civil na sua equipe, é bom levar esse engenheiro para ver realmente se esse telhado suporta esses módulos. Lembrando que você ainda não tem valores de sombreamento, inclinação, orientação. Então, por enquanto, a gente está considerando todas as condições ideais, tá? Então, esse é um sistema com condições ideais. Mas lembra que a gente já superestimou, já iniciamos esse dimensionamento superestimado, justamente para quando a gente colocar essas variáveis, nós não nos surpreendermos com esses fatores de perda. E aí nós entramos no dimensionamento do inversor. Essa é uma das partes mais fáceis, porque naturalmente o inversor ele vai processar a energia produzida por esses módulos, o que vai exigir que ele tenha a mesma potência ou que seja muito próximo desses módulos. É muito comum no mercado você encontrar kits fotovoltaicos, tá? Porque eles têm uma série de incentivos fiscais. E esses kits, você vai receber um inversor com uma quantidade de módulos e os dois são compatíveis. Então, normalmente, o que acontece no mercado fotovoltaico é que você vai encaixar esses kits no dimensionamento do seu cliente. A partir de uma potência de sistema de 10 kW-pico, você poderá associar mais inversores nesse projeto. Mas nós da Solens conhecemos inversores que podem chegar com um arranjo de 15 kW-pico, 20, e pode ser até que você encontre inversores maiores. Mas o que é curioso é que esses inversores maiores, normalmente eles têm inversores menores como componentes. Então, de qualquer maneira, são associações de inversores. E aqui eu finalizo o nosso dimensionamento inicial. E qualquer dúvida, por favor, verifique o fórum. Se já existe alguma postagem, algum tópico que já foi aberto com a sua dúvida, então utilize a ferramenta Buscar. Caso você não ache esse tópico, então sinta-se livre para abrir ele e a gente vai discutir e matar a sua dúvida.